Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no segundo capítulo de uma história que marcou gerações. Vamos testemunhar um dos primeiros e mais incríveis sinais de magia na vida de um jovem bruxo. Então se acomode aí, porque essa é a história do vidro que sumiu. Pensa só, por quase uma década, a vida na Rua dos Alfeneiros número 4 era para ser perfeitamente normal. Pelo menos era isso que os Dursley queriam. Mas para o sobrinho deles, o Harry Potter, coisas estranhas já faziam parte da rotina. E naquele dia específico, essa estranheza toda estava prestes a dar um show que ninguém ia conseguir ignorar. A nossa história de hoje começa num lugar bem peculiar, onde a normalidade era quase uma religião. No armário sob a escada, numa manhã que tinha tudo para ser como qualquer outra na casa dos Dursley. O dia de Harry não começava com um despertador tocando uma musiquinha, não. O alarme dele era a voz estridente da tia Petúnia, acompanhada de batidas fortes na porta do armário. Era o chamado para mais um dia de trabalho. E esse era o mundo do Harry, um armário apertado, escuro e cheio de aranhas. Ele já estava tão acostumado com elas que, tirar uma ou duas de dentro da meia antes de calçar era só mais uma parte da rotina da manhã. Só que essa manhã tinha uma energia diferente no ar. A casa estava uma loucura, uma correria. E toda essa pressa, toda a ordem para o Harry não queimar o bacon, tinha um motivo muito especial. Era o aniversário do Duda, o reizinho da casa. A mesa da cozinha, nossa, mal dava para ver a mesa de tanto presente empilhado. Mas para o Duda o que importava era a contagem. E quando ele chegou no número 36, a cara dele se transformou. A birra era tão certa quanto o sol nascer. Essa cena era o retrato perfeito daquela família, sabe? De um lado, o Duda afogado em presentes e já com a promessa de mais. Do outro, o Harry quase uma sombra, usando as roupas velhas e enormes do primo, um contraste que definia a vida dos dois. O Harry era o completo oposto do primo, magrinho, joelhos ossudos, um cabelo preto que nunca obedecia e uns olhos de um verde impressionante. Os óculos dele, remendados com fita adesiva, eram a prova viva da delicadeza do Duda, e na testa a marca que o tornava único, uma cicatriz em forma de raio, a única lembrança, segundo os tios, do acidente de carro que matou seus pais. E bem no meio da crise dos presentes, o telefone toca. E com essa ligação, os planos super organizados dos Dursley começam a desmoronar, abrindo uma porta que o Harry nunca imaginou que se abriria. Do outro lado da linha, a tia Petúnia fez uma cara de pânico total. A senhora Fig, a vizinha que sempre ficava com o Harry nessas ocasiões, tinha quebrado a perna. Para o Harry, essa notícia soou como a melhor música do mundo. Aí o pânico se instalou de vez. O que fazer com o Harry? As opções simplesmente não existiam. A tia Guida odiava o menino. A amiga Ivane, de férias. Deixar ele sozinho em casa? Sem chance. Eles tinham certeza absoluta que ele ia explodir a casa. Com o Duda chorando sem parar e o amigo dele, o Pedro, chegando, os Dursley se viram num beco sem saída. A contragosto, a decisão foi tomada, e o Harry, com o coração batendo a mil, mal conseguia processar. Ele ia ao zoológico. Claro que, antes de sair, o tio Walter fez questão de dar o seu aviso final, chegando com o rosto bem perto do Harry. O problema é que as coisas estranhas que aconteciam perto do Harry nunca pediram a permissão dele para acontecer. No zoológico, o dia até que correu numa boa, mas quando eles entraram na penumbra da Casa dos Répteis, a ameaça do tio Walter parecia ecoar no ar. É aqui que a magia vai se revelar, na cena que dá nome a este capítulo, o vidro que sumiu. O Duda e o Pedro, claro, foram direto para a atração principal, uma jiboia constritora do Brasil, tão grande, mas tão grande que podia esmagar o carro da família. Só que o bicho estava lá, completamente parado, tirando uma soneca. "Faz ela se mexer", o Duda exigiu. O tio Walter, como sempre, obedeceu. Bateu de leve no vidro. Depois, com mais força. E a cobra? Nem aí. Entediado, o Duda simplesmente desistiu e foi embora. Sozinho ali na frente do terrário, o Harry sentiu pena da cobra. Ficou imaginando o quão chata devia ser a vida dela. E, para surpresa dele, a cobra ergueu a cabeça e os olhos dela encontraram os do Harry. E então, ela piscou. O Harry, chocado, piscou de volta. Esse momento de conexão foi quebrado da maneira mais violenta possível. O Duda, vendo a cobra se mexer, veio correndo, deu um encontrão nas costelas do Harry e jogou ele no chão de concreto. O que aconteceu em seguida foi uma loucura. Num piscar de olhos, o Duda e o Pedro, que estavam com as caras coladas onde deveria estar o vidro,
pularam para trás apavorados. O vidro do terrário tinha simplesmente desaparecido. No meio do caos, a jiboia começou a deslizar para fora do terrário. E ao passar pelo Harry, ele ouviu, ou achou que ouviu, uma voz sibilante na mente dele, agradecendo antes de rastejar em direção à liberdade. A confusão no zoológico foi enorme. Terminou com um pedido de desculpas todo sem graça do diretor e um tio Walter soltando fumaça de raiva. Aquela pequena explosão de felicidade do Harry se apagou na hora. O silêncio no carro, na volta para casa, era pesado, ameaçador. A situação, que já estava péssima, virou um pesadelo quando Pedro, já recuperado do susto, soltou a frase que condenou o Harry. O Harry estava falando com a cobra, não estava? O tio Walter esperou o Pedro se afastar e então a fúria dele finalmente explodiu. As palavras do tio Walter foram como marteladas. Vá pro armário, fique aí, sem refeições. E lá estava o Harry de novo, trancado na escuridão, com a fome como sua única companhia, com tempo de sobra para reviver o dia mais estranho da sua vida. E é ali, no silêncio do armário, que a mente do Harry começa a vagar. Ele pensa na cobra, no vidro que sumiu e em outros mistérios. Aqueles estranhos na rua que de vez em quando o cumprimentavam como se o conhecessem, só para desaparecerem logo em seguida. Ele não fazia ideia, mas todas as peças desse quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar, revelando um mundo que ele nem sequer sonhava que poderia existir.